Olá, tudo bem? O que será que está faltando para nós nesse momento de isolamento, né? Nesse momento de quarentena, de sermos chamados para ficar, né, para dentro, literalmente, sem poder se movimentar e fazer aquilo que fazíamos antes, né? O que será que dentro dessa perspectiva de feminino que eu trago para vocês, né? Esse é o terceiro vídeo dentro dessa temática. O que está faltando? Onde que a gente não está colocando atenção? E isso tem a ver com a lua de hoje. Nós estamos na lua nova. E a lua nova, ela sempre me lembra que essa é a verdadeira face do feminino, né? Essa é a verdadeira face da lua, porque a lua ela não tem luz própria, né? A luz que a gente vê é o seu reflexo, a sua dinâmica, né? Ao longo do seu ciclo com o sol, né? O sol e terra. Então, às vezes a gente vê metade da sua luz, às vezes a gente vê, né, metade da sua luz, não, a gente vê metade dela sendo refletida pela luz, às vezes a gente vê ela inteira sendo refletida pela luz. Então a gente sabe que ela muda, a gente vê partes diferentes dela ao longo do mês. Isso quer dizer que a gente vê partes de nós mesmas também ao longo do mês. Mas tem uma parcela então, que é a lua nova, que é como nós somos, é o feminino, ele é daquele jeito. Ele sempre está ali presente nas demais fases. Então a lua nova, ela segue presente nas demais fases, porque ela está sempre ali. Não é só porque uma parte está sendo refletida ou outra está sendo iluminada que ela deixa de ser, né, aquele estado natural. Ele soma, né, ele agrega. Então, se a gente olha para esse período de isolamento, que é desafiador, por que ele é tão desafiador, né? Por que ele está gerando tantas questões, né, para nós mulheres e para quem convive com a gente, né? Porque a gente esqueceu algo que é prioritário, tá? Todo mundo que já fez aula comigo ou faz aula comigo sabe que eu falo que sem Estia não há nada, né? A gente pode fazer trabalhos com milhões de deusas, a gente pode trabalhar com um monte de coisas, mas sem Estia não temos nada, tá bom? O que é essa Estia, meu Deus do céu? A Estia é uma das possibilidades da gente ver esse algo pelo qual eu estou chamando vocês, esse algo que a lua nova também chama a gente, apesar da Estia ser uma deusa mais correlacionada com a energia da donzela, porque ela é uma deusa virginal, né? Uma deusa que pertence a si mesma. Porém, ela é uma deusa que traz características da lua nova, que é o que está faltando para nós, né? Por que a gente está passando por tanta dificuldade? Porque a gente está habituado a estar sempre em constante movimento. A gente está sempre, de alguma maneira ou de outra, muito ocupado. A gente está sempre fazendo muitas coisas e a gente está sempre com muitos estímulos. Então a gente está sempre para fora de nós mesmos, porque a gente está sendo chamado. Então eu estou sempre interagindo com alguém, interagindo com alguma coisa, me deslocando para algum lugar. Então eu estou sempre indo em direção a outra pessoa, indo em direção a outra coisa, né? Eu sou eu em relação a alguma outra coisa, seja meu filho, seja meu trabalho, seja meus estudos, seja um lugar que eu estou me deslocando, né? Eu tô sempre eu em relação a alguma outra coisa. Quando a gente é convidado para ir para isolamento, é eu em relação a mim mesma, porque eu já não tenho essa capacidade de me deslocar eu não tenho como ir muito longe de mim mesmo tendo internet hoje em dia, né? A gente tem essa possibilidade, mas é diferente, porque você tá num espaço limitado, né? E você tá em muito mais proximidade de tudo. Então é como se a gente tivesse sido convidada, eu não vou poder mais fazer esse grande deslocamento para longe de mim, eu tenho pequenos deslocamentos, então eu preciso ficar mais próximo, e isso incomoda. E não é só você incomodada, são as pessoas ao redor também incomodadas com essa situação. Por quê? Porque a gente desaprendeu a estar com a Estia, a estar em estado de Estia, né, que eu falo. Que a Estia, ela é uma deusa que é pouco falada, não por mim, porque eu falo muito, ela é prioridade dentro do meu trabalho, assim como todas as deusas que sustentam um centro. Então a deusa Estia, ela é uma deusa
Hestia nos gregos, Vesta para os romanos, ela é uma deusa que ela é a deusa da lareira, deusa dos fogos, deusa dos lares, né? Ninguém podia entrar na cidade sem antes passar pela Hestia, e todas as casas, quando você, por exemplo, tivesse a sua nova casa, você precisava ir lá buscar o fogo de Hestia, ou alguém trazer o fogo de Hestia para que aquilo então fosse um lar. E aqui a gente tem várias coisas que a gente pode falar, tanto que a gente está muito distante sem nutrir a Hestia dentro de nós, então a gente não consegue ter a gente não é o nosso próprio lar, né? E aí, lembra um pouquinho, a gente precisa ser o nosso próprio lar. E o nosso lar também não é um lar, porque ele também, muitas vezes, não tem esse foguinho de Hestia, né? Esse ponto central que nutre e que mantém tudo unido, tudo coeso, né? Tudo confortável. Um lugar onde a gente possa ficar bem, né? Então, a Hestia, ela representa tanto esse lar interno quanto esse lar que se forma ao redor dela, né? É o fogo que une, é o fogo que acalma, é o fogo que aquece, é o fogo também da fé, né? É o fogo da esperança, é o fogo de está tudo bem, é o fogo da solitude, é o fogo que sustenta, que mantém, né? Que faz com que a gente perceba que tá tudo bem, né? Estar em solitude, que tá tudo bem ficar consigo mesmo e que tá tudo bem ficar nessa proximidade, né? E da gente perceber também como a gente muitas vezes fica displicente de tornar o nosso lar um lar de verdade, porque a gente trata mais a nossa casa e muitas vezes a gente mesma como um hotel, como um hostel. E aí, quando a gente é chamado a habitá-lo, a gente não quer, né? A gente não gosta, a gente se estressa, porque é um lugar estranho, é um lugar novo. É um lugar que ainda não é confortável, que ainda não tem a sua cara, porque ainda é desconhecido. Então, essa primeira chamadinha aqui é para a gente dar um pouquinho de atenção a Hestia, né? A lembrar que a gente precisa priorizar esse lugar central, porque eu preciso ser o meu próprio lar. E é somente a partir do momento que eu consigo ser o meu próprio lar que eu consigo fazer com que esse lugar onde eu estou também seja um lar para mais pessoas. Mas isso precisa primeiro vir de dentro de mim. Eu preciso lembrar que, além de tudo isso que eu sou, nessas 4 diferentes mulheres que eu vejo, a Hestia precisa estar lá, sempre presente. Né? É como se essa lua nova ela também precisasse estar lá sempre presente. Essa sabedoria, esse fogo que ilumina, esse fogo que aquece, esse fogo que une todas essas diferentes partes, porque senão vai ser muito difícil tudo, né? Sempre vai ser tudo muito difícil. Quando o fogo está apagado, tudo é sempre muito difícil. Então vamos acender essa Hestia. Estamos só começando.